Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre não uma, mas duas produções aqui no canal. Fazia muito tempo que eu queria fazer crítica dessa animação que a gente vai conversar e eu achei que seria também interessante a gente falar do filme clássico, que é como se fosse um prelúdio até, o início, né, dessa vontade de fazer essa animação que acabou acontecendo de verdade em 2012. A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. Antes, se você é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Frankenweenie. Vamos começar falando do curta de 1984. Curta esse que é uma homenagem clara e direta a Frankenstein de 1931, e inclusive não só uma homenagem, mas também uma paródia, dirigida por Tim Burton. Tim Burton, ele teve essa ideia aí, ele gostava muito, é um projeto de paixão dele, né? E aqui ele estava dando os seus primeiros passos na direção de se tornar o grande cineasta que ele virou. E é interessante assistir Frankenweenie, esse clássico, porque você já nota como o Tim Burton ele já tinha noção do que estava fazendo, sabe? Ele já demonstra nesse pequeno curta-metragem, dá para chamar de média-metragem, tem quase 30 minutos, né? Ele demonstra muito aqui já um ótimo controle, principalmente da narrativa e de como filmar. Ele sabe muito bem como filmar, como utilizar a câmera, como utilizar a montagem para deixar as coisas implícitas, sabe? Para sugerir as coisas, né? Então ele demonstra muito controle do que ele está fazendo da câmera na mão, principalmente, né? E ele faz muito bem essa homenagem ao Frankenstein de 1931. É um filme que tem uma estética muito interessante, inclusive aqui ele já demonstra bastante da sua estética, que acabou se tornando característica durante os seus anos e durante toda a sua carreira como cineasta, né? Aqui ele já dá os seus primeiros passos nesse sentido também. E eu gosto bastante do estilo meio cômico que o filme tem, sabe? É um filme que é para ser um terrir, dá pra dizer assim, né? É um filme que pode ser assustador, um pouco tenebroso, bastante bizarro, mas é um filme engraçado, é um filme cômico, né? E isso que é o mais interessante de Frankenweenie. Uma história simples, uma história bem contada, divertida, né? É um filme bonito esteticamente falando também, filmado em preto e branco e muito rico no que diz respeito à técnica de você construir um filme. Por isso que eu gosto demais de Frankenweenie e é um ótimo passo para esse início de carreira de Tim Burton. Depois desse filme ele foi fazer os Batmans que ele fez, foi fazer os filmes em stop motion que ele fez e se tornou o grande diretor que ele é. Mas aqui é o grande início dele, não o início, que ele fez alguns curtas anteriores, mas o principal pontapé inicial foi nesse projeto de paixão de Tim Burton, que para Frankenweenie eu dou uma nota 7. A paixão por Frankenweenie de Tim Burton era tão grande que durante muito tempo ele continuou com esse projeto vivo, né? E em 2012 ele pôde realizar um de seus sonhos, que era refazer Frankenweenie, agora mais experiente, agora obviamente com mais dinheiro também e com mais tempo, né? Afinal agora ele não tinha apenas 30 minutos de filme para contar a sua história, e sim um longa-metragem. E uma coisa que eu considero bem ambiciosa nesse projeto também é o próprio trabalho em stop motion. Começando a falar do stop motion, dessa animação de 2012, também dirigida por Tim Burton, é magnífico, maravilhoso e perfeito o trabalho de animação feito nesse filme. Eu acho um dos filmes em stop motion mais lindos já feitos no cinema. Eu gosto bastante da estética e da técnica utilizada. É um filme belíssimo visualmente. Design de produção cumpre muito bem o seu papel na hora de construir os personagens, os ambientes, que é onde a cidade se passa. Mantém uma estética que homenageia o que tinha sido estabelecido no curta original do Tim Burton, mas também dá uma cara nova para o filme, que se parece bastante com outros filmes em stop motion do próprio diretor, ou que ele foi produtor, inclusive, né? E também ajuda nas homenagens que o filme faz a outros clássicos dos anos 30, né? O filme aqui aumenta o escopo bastante, né? Essa versão de 2012, e por aumentar o escopo, o diretor aproveita para fazer homenagem a mais filmes, né? Então, Frankenweenie de 2012 funciona mais ou menos como uma homenagem ao Frankenweenie dos anos 80, obviamente também ao Frankenstein dos anos 30 e aos outros monstros do universo dos monstros da Universal dos anos 30, né? E é isso que eu acho mais interessante. A partir do momento que o Tim Burton tem mais tempo para desenvolver a sua história, ele não muda muito, sabe? Ele parte dos mesmos pontos para chegar no mesmo ponto, inclusive, né? A história é basicamente a mesma, mas aumentando o escopo ele consegue preencher essa história um pouco mais. Então, por exemplo, a gente tem um primeiro ato mais
mais inflado para ele introduzir os novos elementos que serão necessários para o desenvolvimento dos novos subarcos que serão abertos no segundo ato, e aí o segundo ato desenvolve esses subarcos, né, para chegar numa grande conclusão no terceiro ato, que se parece muito até com o final do seu curta-metragem, mas que obviamente tem mais coisa para mostrar e para contar, né? E a partir disso ele aproveita para fazer homenagens aos outros monstros do universo dos monstros da Universal, né? Então você tem diversas reconstruções de cenas clássicas, você tem diversas referências, homenagens, brincadeiras, piadas, tudo obviamente homenageando a esses clássicos do terror aí, né? Então você vai ter homenagens à Múmia, ao Drácula, ao Lobisomem, ao Homem Invisível, não só, mas também ao Frankenstein, né? Inclusive aqui ele aproveita para utilizar a mesma estética daqueles filmes, sabe? Até o mesmo estilo de conduzir a narrativa, né? Então eu gosto bastante, tudo isso se mistura. O design de produção ajuda a referenciar e como se fosse reconstruir a mesma estética daqueles filmes clássicos, né? E o Tim Burton dirigindo a produção também caminha mais ou menos da mesma maneira que esses filmes caminham, fazendo suas referências e paródias durante o desenvolvimento da sua história, o que é muito interessante e enriquece a trama também. Inclusive o filme aproveita agora com um escopo maior para incluir novas temáticas, novas reflexões, novas mensagens, né? Uma mensagem antitradicionalista também bem interessante, né? Anticonservadorismo. Muito legal esses diálogos que o filme faz. Apesar de serem diálogos não tão bem aprofundados assim, é interessante as inclusões desses diálogos ali, já que no primeiro filme você não tinha isso com tanta presença assim, né? E obviamente com um escopo maior e mais personagens, mais tempo em tela, mais diálogos, você se aproxima mais dos personagens aqui, sabe? Então o filme acaba ficando mais tocante, mais emocional, inclusive, né? O primeiro filme, você se importa com o protagonista, você se importa com a jornada dele, com os problemas dele, tudo, enfim, mas você tem pouco tempo para isso, sabe? Agora aqui, com mais tempo, Tim Burton aproveita para desenvolver mais o seu protagonista e o vínculo dele com a gente, com o seu cachorro, né? Isso faz com que a gente sinta-se mais ainda amigo desse protagonista, né? Ele seja mais próximo da gente, o que ajuda a gente a comprar a ideia e a pertencer ao filme com mais facilidade também. Outra coisa que eu gosto demais em Frankenweenie, agora voltando para a estética do filme, mas agora sonora, é o trabalho de trilha sonora do Danny Elfman. Compositor que é um longo parceiro do Tim Burton, fez diversos de seus filmes e outras trilhas sonoras de bons filmes também que a gente gosta, inclusive Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu gosto bastante do trabalho dele e considero Frankenweenie um dos seus melhores trabalhos, porque ele coloca uma originalidade aqui muito presente, né, misturada muito bem com essas referências que ele também faz às trilhas clássicas dos filmes de terror clássicos dos anos 30, né? Então existe bastante dessa mistura, sabe? É sempre uma coisa original e de repente uma homenagem, sabe? Melodias que lembram melodias clássicas, temas clássicos, então eu gosto demais do trabalho de trilha sonora aqui. Sem contar que é uma trilha sonora que ajuda muito bem na construção do filme, porque ela dita muito bem os tons de determinadas cenas, né? Ajuda realmente a estabelecer qual que é o tom do filme e da narrativa. Esse tom que não se leva tão a sério assim, que é meio tenebroso, meio assustador, sim, mas que também é engraçado, é divertido, é cômico, é tirador de sarro, sabe? Tem essa coisa que faz parte de Frankenweenie, essa coisa do terrir, sabe? Essa coisa da paródia cômica aterrorizante. Então, a trilha sonora ajuda a contribuir nessa construção de tom que o filme tem como um todo. Por isso que eu gosto demais do trabalho sonoro desse filme. Outro filme muito bem dirigido, Tim Burton aproveita a estética stop motion ali para demonstrar mais uma vez o seu grande conhecimento de técnica cinematográfica, um filme bem filmado, bem fotografado, né, que tem diversos momentos sugestivos, ele usa bastante uma câmera sugestiva para fazer piadas ou às vezes para ajudar a comunicar alguma coisa, deixar a gente com alguma suspeita para contribuir num suspense. Ele também coloca pelo menos 2 jump scares no filme que na minha visão funcionam, ele sabe o momento de utilizar isso e a maneira de utilizar isso. E de maneira geral, acaba que Frankenweenie não é só maior na sua duração, sabe? Ele é um filme que cresce realmente. O Tim Burton demonstra que amadureceu como diretor e coloca todo esse amadurecimento a favor da narrativa e da construção desse novo filme, sabe? Por isso que eu até considero a nova versão melhor do que o clássico, porque é sim um filme mais maduro.
Frankenweenie é um filme lindo visualmente, é um filme divertido que pode ser tenebroso e aterrorizante. É um filme que pode ser, sim, um introdutor para as crianças, né, dentro do gênero de terror, né, pode aterrorizar as crianças mais novas e depois de mais velhas fazer com que essas crianças se apaixonem por esse tipo de filme, esse tipo de estética, né. Eu não sei até que ponto Frankenweenie é um sucesso, sabe, inclusive nem pesquisei, devia ter pesquisado valores de bilheteria e etc, né. Mas eu acho que é um filme um pouco subestimado e inclusive um filme um pouco esquecido demais, um filme injustiçado. Eu gosto muito de Frankenweenie, eu acho que é um grande filme que merecia ser mais amado. Eu vejo muita gente exaltando bons filmes, filmes que eu gosto, né, como por exemplo O Estranho Mundo de Jack. A gente pode ressaltar também A Casa Monstro, A Noiva Cadáver e outros filmes aí que tem essa estética de terror para criança, sabe? E eu vejo Frankenweenie como um filme que não é lembrado como esses outros filmes, o que eu acho uma pena, porque é tão bom quanto, tão grandioso quanto e dependendo do caso até melhor. Por isso, para Frankenweenie eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você conhece Frankenweenie, o clássico dos anos 80 e essa versão de 2012 também, está completando 10 anos? Comenta aqui embaixo qual a sua relação com essa animação, com esse filme, se você gosta ou não gosta, se você não conhece, se você pretende assistir, tá bom? Eu adoro ler os comentários de vocês, sempre respondo os mais relevantes, então comentem aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu pretendo trazer crítica de outros filmes de terror para criançada aí da Disney no futuro próximo, então se você tiver inscrito com o sininho ativado, não vai perder o lançamento desses vídeos quando chegarem. Deixa o like no vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo e também me siga nas minhas outras redes sociais. Lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!